bom dia. Sou Miguel, antropólogo, estou nessa parceria com o Grupo Discovery nesses 3 meses, tentando entender um pouquinho o que cria o contexto, o que cria as condições para a emergência de uma programação como a ID, com tamanho protagonismo, como vocês observaram nos números. E os números são muito significativos, evidentemente, vocês vão receber, podem receber também todos esses dados que a gente tem, e isso desde o início significou ao mesmo tempo, uma certa surpresa e um desejo de investigação da nossa parte sobre o que contexto criaria esse interesse de um público no Brasil, seguindo essas tendências que a gente observa nos Estados Unidos e em alguns países da Europa também. Acho que a Mônica apresentou aqui um contexto geral de números e de momento do canal e da questão da qualidade, da questão técnica da produção. Isso é muito decisivo, só isso já seria o suficiente para a gente entender o espaço que tem de crescimento em parcerias dentro desse canal, com as muitas possibilidades que a gente teria comerciais, mas ao mesmo tempo, e isso tem sido uma característica do Grupo Discovery, a gente tem tentado percorrer também esse caminho de uma pesquisa com viés antropológico, com viés sociológico, com viés comportamental, tentando entender um pouco melhor como chegamos até aqui. É sempre importante destacar a importância desse tipo de pesquisa para a gente não ficar num lugar simplesmente estável relacionado aos números. Faz parte hoje, cada vez mais, e dentro de grupos de comunicação, refletir e pensar sobre o que nos traz até aqui, o que nos traz a esses números que mostram esse potencial de crescimento tão grande. Então, o que eu tento apresentar para vocês hoje é, a partir de uma perspectiva de pesquisa, ciências humanas, ciências sociais, a partir da antropologia, a partir de dados históricos, que a gente vai ver que muito mais do que prospectar temas de tendência, o que a gente percebeu ao longo da pesquisa ligada ao ID foi, na verdade, a permanência, o quão perene é o interesse por esse tipo de conteúdo. Partirei de uma tendência macro, que é a tendência da questão do retorno do real, a questão da presença do realismo na nossa experiência contemporânea. Esse não é um tema que esteja longe e distante das pesquisas do nosso grupo, né, do Grupo Discovery. O grupo, evidentemente, ele se coloca hoje como um dos maiores produtores, o maior produtor de conteúdo de vida real. Então, o tema do realismo, esse tema do retorno do real, é um tema muito significativo e de grande protagonismo para nossas discussões, para os nossos debates e todo o debate interno que circulou nesses 3 meses. E, ao mesmo tempo, a gente entende que não é por ser um grupo que produz esse conteúdo de forma tão significativa e com tamanha liderança que a gente não deva pensar sobre ele, entendendo também o quão dinâmico é hoje as mudanças de tendência em termos de comportamento, em termos de consumo. Então, partir um pouco dessa tendência macro, que seria essa presença do realismo hoje no entretenimento como um dos principais dispositivos e disparadores de interesse de consumo, e aos poucos a gente vai fechando essa leitura e se aproximando do nosso objeto efetivamente, que é a questão da investigação criminal e esse conteúdo que o ID traz para a gente. Seria importante falar por que a gente chama de retorno do real, né? Por que essa palavra surge, por que a ideia de realismo na contemporaneidade surge como uma noção de retorno? Esse termo é um termo razoavelmente consensual, isso vai surgir no final dos anos 90, principalmente ligado à questão de crítica de arte e crítica cultural. Será que sou eu que estou gerando esse ruído aqui? Melhor pegar um... Não preciso disso. Desligou o outro? Acho que já foi, né? Resolveu. Melhorou. Opa. Melhorou bastante. Vai ficar mais suave agora. Como eu dizia, esse termo retorno do real, ele surge dentro da crítica de arte e da crítica cultural. Por que a gente traz esse tema aqui? A gente entende que a arte, que os artistas, que o campo da cultura funciona como uma espécie de antena, com uma sintonia fina mais precisa. Ele é capaz de capturar algumas coisas que a gente entende depois que vão desdobrar numa série de tendências e comportamento. E quando isso surge no final dos anos 90, sobre essa perspectiva de como criar uma experiência de real, como é que conectar o público, conectar a audiência com uma experiência mais significativa de real, a ideia de retorno ela vai vir porque desde que
começamos a consumir narrativas de entretenimento, inicialmente com a literatura, depois com a produção audiovisual do cinema, com a utilização do rádio, hoje todos os suportes que serviram para essas narrativas, a gente entende que a questão do acesso ao real, ou a construção de uma noção de real, ela sempre foi um guia decisivo, né? Porém, o que a gente vai ver como uma mudança significativa, eu vou tentar apresentar isso para vocês, é que artifícios para a construção, para essa ligação com essa experiência do real, surgem a partir do final do século passado e que hoje, na contemporaneidade, estão ao nosso dispor para a gente criar essa noção, criar essa experiência e atender um pouco esse fascínio sobre essa realidade. Num sentido mais geral e panorâmico, da onde vem esse desejo pelo real? A maioria das análises, das produções intelectuais, das produções de reflexão sobre esse tema, vai demonstrar que quanto mais a gente caminhou para uma vida regulada por horas de trabalho muito bem determinadas, por meios de transporte na experiência urbana, totalmente a partir da noção do viaduto, da maximização da nossa utilização de tempo, quanto mais a gente foi se automatizando na vida, quanto mais a nossa experiência cotidiana foi sendo regulada por mecanismos que, na verdade, sempre foram construídos como facilitadores da nossa vida, quanto mais a gente esteve regulado por esses mecanismos, mais começa a surgir um interesse por entrar em contato com outro tipo de experiência não mediada. Um encontro com uma experiência de alteridade, com uma experiência de real, com alguma coisa que tire a gente dessa vida tão automatizada. Mesmo com o surgimento dos gadgets e dos devices, a gente vai perceber que isso continua como uma tendência. Se a gente começar num método comparatista, num campo ampliado, a gente pode trazer alguns exemplos que talvez sejam interessantes para a gente começar a nortear a nossa conversa aqui. Um que talvez seja de muito fácil acesso para a gente pode ver, e que é muito significativo para pensar tendência, para pensar comportamento, é o lugar do turista. Não existe no mundo hoje mais um turista que não queira o acesso ao real daquele território. Não existe mais o turista ingênuo. Ninguém mais se sente plenamente contemplado por um tipo de turismo que você passa pelos cartões postais, que você passa pelos principais momentos históricos daquele país, daquela cidade, daquele espaço. E todos nós, quando hoje podemos e desejamos viajar, o que a gente procura é um encontro com alguma coisa de real que naturalmente, normalmente, não era acessível ao turista. Todas as narrativas hoje que se oferecem, os pacotes de turismo, por exemplo, sempre vêm com sublinhando esse ponto. Tenha uma experiência real, né? Encontre o que é a realidade dessa cidade, descubra como as pessoas efetivamente vivem. Isso está nos elementos mais óbvios, que é a procura cada vez menor por uma rede hoteleira e por uma experiência de poder ter um apartamento e viver, e a questão do tempo que você vai passar ali, e a questão do seu deslocamento nessas cidades, e a questão do que você procura como uma experiência daquilo de quem vive esse ambiente, de quem vive aquele território. Esse é um exemplo no campo macro muito significativo que a gente percebe no campo geral de tendências. Ainda vou trazer algum outro exemplo que estaria mais nesse espaço panorâmico, digamos, né? A gente vê cada vez mais no nosso consumo de entretenimento um interesse por bastidores, um interesse por making-off. O surgimento do making-off como algo fundamental para a nossa compreensão, para a nossa fruição para determinadas obras artísticas. No cinema, a gente tem uma construção enorme de exemplos disso. Com o advento das redes sociais, a gente vai perceber um interesse cada vez maior. Hoje em dia, o interesse passa muito menos pelo clipe e muito mais por aquele momento de bastidores de um artista da música que a gente gosta, por aquele vídeo daquele momento único, né? A gente fala muito no interesse por processos criativos. Na literatura, isso é muito presente, o interesse
maior, o boom das feiras literárias, sempre dizem respeito a como esse artista procede, como esse artista chega na criação, como é o processo criativo dele, que etapas ele cumpre dentro desse processo. Isso é muito significativo. Dentro do campo das artes visuais, há um interesse enorme por essa presença do artista para explicar os seus processos criativos, para dizer qual foi o percurso, qual foi o caminho. O espaço do ateliê começa a ser um espaço de grande interesse, esse bastidores, aonde ele constrói essa matéria. Então, dentro de um conjunto de exemplos do nosso consumo de arte, do nosso consumo de cultura, a gente pode ver vários elementos que falam sobre essa aproximação com o real, essa aproximação com uma experiência que possa nos conectar com o real. A gente procura isso. E na própria matéria das obras, a gente vê cada vez mais também uma tentativa de conexão, né? Trazer a experiência, né? A passagem, por exemplo, para a primeira pessoa, para o narrador de primeira pessoa, né? Ou para a questão memorial. Todo artista que traz marcas da sua vida, marcas testemunhais da sua vida para dentro da sua obra, isso está repleto de exemplos desse tipo de construção. Recentemente, numa exposição montada no Whitney, por exemplo, ao invés de mostrar os principais quadros de alguns artistas do cânone norte-americano das artes visuais, a pesquisa da exposição e o que mostrava a exposição eram quais os trabalhos imediatamente anteriores às suas obras principais, às obras mais singulares das suas carreiras, como eles chegaram até aquela obra, e não efetivamente a obra, a representação da obra, mas a questão do percurso. É um conjunto de referências muito grande. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho de uma fotógrafa, se tornou fotógrafa a posteriori, que é a Vivian Maier, né? Vivian Maier, que era uma empregada doméstica que vivia em Nova York e ganhou uma máquina, e ao longo dos anos 70 e 80 tirou uma série de 2.000 fotos da vida novaiorquina daqueles 20 anos. Né? Essas fotos foram achadas por um pesquisador dentro de uma espécie de... Não sei qual seria o exemplo em São Paulo. Lá no Rio a gente tem algumas feiras livres dessas de antiguidades. Um pesquisador achou uma série de filmes e, quando ele viu ali, tinham mais de 2.000 fotos que, ao longo da década de 70 e 80, revelavam uma Nova York a partir de uma perspectiva visual que era totalmente desconhecida. Que o fotógrafo oficial, o fotógrafo que deveria registrar aquilo, não tiraria aquelas fotos. Eram fotos dos comportamentos mais singulares, era da experiência das pessoas na rua, eram fotos sem uma preocupação de uma assinatura artística, e, como retorno disso no contemporâneo, a gente identifica hoje essa mulher, que a princípio era uma babá de crianças, como talvez a fotógrafa mais importante para a gente entender o costume dessa cidade, símbolo do mundo, dessa cidade que é uma capital global, uma capital da cultura mundial. Então, são algumas referências de o que seria esse espaço desse retorno do realismo e como isso vai despertar um interesse enorme para a gente na nossa forma de consumo, de imagens, de narrativas, de toda uma produção que também está no campo do entretenimento, mas também que está no campo do entendimento da alteridade, no entendimento do outro, nessa experiência de conexão, novamente, com a ideia de real, né? Como é que eu me aproximo da vida propriamente dita e não a partir de uma série de artifícios ficcionalmente construídos, né? Imaginados, que dariam esse lugar do realismo para a gente. Sempre lembrando, a gente fala de retorno porque, ao longo de todo o século XX, mesmo no século anterior, a gente vê um esforço de muitos artistas de criar essa experiência, né? Só que, a partir de uma nova perspectiva de filtro, de olhar, de clave de leitura, a gente entende isso hoje com uma clareza muito mais interessante, muito mais significativa para a gente pensar esse contexto. Tentando um pouco começar uma aproximação desse objeto, a gente percebe, num dos ambientes de produção de discurso, que foi talvez um dos mais impessoais, que era o jornalismo, que mesmo que houvesse um rosto, uma rostidade da figura do âncora, da confiabilidade da notícia, esse rosto sempre foi um rosto impessoal. A gente percebe nos últimos anos, e no Brasil isso agora está muito forte nos nossos canais de notícia, na nossa forma de produzir notícia, que é o lugar dos bastidores, da personalização
desse jornalista e dos bastidores da notícia. Cada vez mais a gente vê esse lugar da construção de um making-off da reportagem, principalmente quando são reportagens não do cotidiano, mas as chamadas reportagens de fundo, né? Chega a ir uma equipe nesse sentido para entender os bastidores de como aquilo foi construído. No campo político, a gente tem inúmeros documentários sobre campanhas, começa com João Moreira Salles, fazendo sobre a primeira eleição do Lula no Brasil, depois a gente vai ter uma do Macron, que é muito parecida, a gente vai ter agora na eleição do Trump, do Roger Stone, que era a figura por trás da campanha, a gente tem em relacionado à última campanha do Berlusconi, então esse interesse pelos bastidores, por essa construção, e isso muito forte no campo da notícia, se a gente observa com mais calma hoje, toda a movimentação corporal dos jornalistas, como eles tentam criar uma situação como eles estivessem dialogando com você dentro da sua casa, quebram essa quarta parede da impessoalidade, da frieza, para criar alguma experiência muito mais conectada com a gente percebe os movimentos das próprias câmeras no estúdio se afastando, uma câmera mais panorâmica do estúdio, mostrando toda a equipe trabalhando, não só mais aquele fundo da redação, que já era usual, mas a câmera no principal jornal do país, tem uma hora que ela se afasta para mostrar o que está acontecendo ali, para dar esse princípio, esse sentido de verdade, esse sentido de realidade, colocado também nesse lugar que tradicionalmente foi o lugar da impessoalidade. A gente percebe uma procura que os jornalistas utilizem as suas redes sociais, personalizem as suas redes sociais, tragam sua experiência de lazer, de entretenimento, a sua experiência de família. Alguns canais de notícias, no atual momento, eles têm propagandas onde os jornalistas entram para dar indicações de leitura, dizerem qual foi o último livro que eles leram. Isso era um ambiente impensável há 10 anos atrás. Você achar que esse figura da notícia, essa figura que deveria ter toda a impessoalidade, a neutralidade, pudesse aparecer no break, trazendo para mim uma dica de livro, ou derrubando um café no seu colega e fazendo uma piada e rindo, tendo um acidente no estúdio. Tudo isso hoje vai penetrando nesse lugar da televisão, principalmente, e é muito interessante porque é uma reapropriação desse suporte televisivo, né? Esse é um outro detalhe interessante da gente pensar. Toda uma profetização da morte da televisão, né? Isso não é novo. Todos os grandes suportes de notícia, de informação, de entretenimento, em algum momento foram colocados sob júdice, né? É o fim da literatura, porque temos o cinema, é o fim do rádio, porque temos a TV, é o fim da música ao vivo, porque temos o DJ, né? Tem toda sempre que surge um suporte novo, um meio midiático novo, a gente percebe esse discurso de que aquele outro suporte ficaria para trás. Não, é uma questão de reapropriação, é uma questão de reencontro com o suporte. Quando surgiu a fotografia, era o fim da pintura, teoricamente, e, pelo contrário, foi a expansão da pintura, foi a expansão do pictórico que aconteceu naquele momento, já não com compromisso do retrato, já não com compromisso de retratar uma paisagem, de retratar um rosto, mas sim explodindo todas as possibilidades dele. Por que falar isso da televisão? Nesses discursos apocalípticos da televisão, a televisão morreria pela sua incapacidade de diálogo. Ela seria um lugar estanque, que colocaria a audiência num lugar de mero receptor, isso não estaria de acordo com a nossa experiência contemporânea, onde nós todos podemos ter uma experiência ativa, interativa, a partir, principalmente, dos suportes, obviamente, com a web e com tudo que ela permite para a gente de se tornar senhor do nosso consumo, da nossa programação. Isso acontece, por um lado? Óbvio que acontece, os números estão mostrando para a gente isso. Mas, por outro lado, existe toda uma força do veículo, existe toda uma estabilidade, uma solidez do veículo, que o que ela requer é uma forma inovadora, uma forma original da gente se apropriar dele. Por que eu estou falando isso? Para a gente começar a se aproximar um pouco do nosso objeto e entender esse lugar desse conteúdo audiovisual que não nos coloca nessa função receptor estável, nessa função receptor que não vai agir sobre a programação. Isso vai de encontro com uma série de referências que são muito contemporâneas nossas, assim, desde da relação que novas gerações desenvolveram com o lugar do videogame,
desde desse lugar da rede social, que somos todos produtores das nossas narrativas, desde dessa capacidade que a tecnologia oferece a gente, de fazer a nossa curadoria de programação, de fazer o nosso filtro de programação e de escolher, dentro da nossa vida cotidiana, quais os horários que eu vou consumir isso. Tudo isso está posto. Tudo isso é real e concreto. Todos nós usufruímos. Mas aonde surgiu a ideia de que a gente não teremos momentos onde a gente deseja a curadoria, onde a gente deseja esse filtro, né? E como esse filtro, essa curadoria vai poder agir, ou pelo menos qual tem sido a tendência no audiovisual, onde ela tem funcionado de um jeito significativo, quando ela convida a gente para dentro da programação, quando ela convida a gente para dentro da experiência. E aonde que isso está? Está na explosão do conteúdo de realidade. Não só os realities, mas uma explosão muito mais ampla do conteúdo de realidade e dessa conexão com o espaço do real, com o espaço do realismo. Então, esse lugar, e esse lugar que o Grupo Discovery é muito proprietário na produção do seu conteúdo, que hoje é o lugar, talvez, de referência mais central no consumo do audiovisual. Essa possibilidade de, mesmo nesse momento onde o meu consumo não é ativo, onde o meu consumo não é atuante, onde eu estou numa posição, teoricamente, de receptor, mas aquela produção, aquele conteúdo me faz me conectar com a experiência, me faz reconhecer a alteridade, me faz ter uma experiência com o outro. Esse é outro detalhe comportamental muito importante na nossa experiência contemporânea. Os prognósticos, quando a gente teve a dita globalização, esse termo que até hoje a gente não entende muito bem como estabilizar ele, a promessa era de que todos consumiríamos o mesmo produto, ao mesmo tempo, o último produto, aquele produto que seria capaz de ter uma espécie de dominação mundial. Por vezes isso acontece, a gente vê o lançamento de um filme ocupar 8 salas de um cinema, 10 salas de um cinema. Efetivamente, a gente vê essa força de atuação de produtos globais. Mas quais tem sido a contratendência disso? A procura pela alteridade, a procura pela experiência original, como a gente falava do turismo há pouco, né? Essa procura por algo que eu só vou encontrar naquele lugar, naquela experiência, né? O que vai me conectar com a idiosincrasia, né? Por isso a gente vê na gastronomia cada vez mais o surgimento de uma série de elementos para a gastronomia que são muito específicos de um território onde é produzida aquela questão agrícola, aquele espaço. Ou a gente vai ver na moda. A moda é muito significativa, a procura dessa assinatura de diferenciação, um tipo de costura que só é produzida pelas senhoras, não sei de qual lugar, que mantiveram ainda o seu lugar artesanal de produção. A gente vai ver os grandes estilistas procurando isso, a gente vai entender todo esse lugar que é muito menos da equalização e de um conforto da equalização e muito mais a procura pela singularização, pela uma experiência de alteridade, pela uma experiência de originalidade. Então, isso também vai construindo uma cartografia muito significativa para a gente desse interesse por algo que é a experiência do real, que é essa experiência do outro. E esse grupo é um grupo, como eu disse, muito proprietário. Isso está na essência dele. A gente não pode esquecer que esse grupo ele é fundado e construído por um professor que entendeu que o espaço de sala de aula era um espaço muito limitado para difusão e transmissão de conhecimento. E ele vai construir o espaço dentro da televisão para mostrar para a gente questões sobre natureza, questões sobre a fauna, sobre a flora, sobre as cidades, sobre o urbanismo, que não tinha na programação televisiva e que ficavam restringidos a esses espaços. É daí que partimos, né? Há décadas atrás, para hoje continuar observando o Grupo Discovery como esse grupo que é o lugar de contato com essa experiência do outro, com essa experiência da alteridade, com essa experiência do real. Como é que a gente poderia, nesse sentido, a partir agora de uma panorâmica e muitas abas abertas, mas que eu espero ter referencializado para vocês esse lugar, que é um lugar que tem norteado muitas pesquisas dentro do grupo, como é que a gente se aproxima do tema da investigação, do lugar da investigação criminal. E aí a gente vai ter que fazer um exercíciozinho histórico, recuar um pouquinho, para entender que não estamos falando aqui de uma prospecção de algo novo.
Estamos falando, na verdade, de algo permanente, de algo perene no lugar do consumo de narrativas. Por que eu estou falando consumo de narrativas? Entretenimento é um termo, obviamente, mais contemporâneo, mais recente. Quando surge lá atrás, no início da literatura moderna, da arte moderna, essa noção de que o produto artístico, a narrativa, a construção via imagens, via texto, poderia funcionar também como um produto de circulação e consumo, né? A gente está falando metade do século XIX, mais ou menos, a gente tem como o primeiro movimento significativo disso a construção de... E aí eu vou usar o exemplo da literatura, por mais que esteja um pouquinho distante do que a gente está falando, que é o audiovisual, da construção de histórias que colocam o leitor, que colocam esse receptor exatamente na função de investigador. Qual é o corte anterior disso? Tudo que era produzido em termos de narrativas ou obras de arte dizia respeito a uma verdade universal. Tinha um caráter teológico, tinha um caráter de uma verdade de Deus que se afirmava e os artistas dialogavam com aquilo. A partir da experiência moderna, a gente entende que não existe um fundo de verdade para a construção de narrativas. O que existe é um jogo. E como lidar com esse jogo? Colocando o leitor, depois o receptor, no caso do audiovisual especialmente, como alguém que vai ser uma espécie de investigador, de detetive, mas alguém que está na posição de decifrar, alguém que está na posição de desvelar, de revelar o que aquela narrativa me conduz, né? Onde é que eu me prendo ao detalhe? Onde é que tem aquela passagem que ficou escondida na entrelinha do texto, mas que eu guardei e que vai me conectar para ir até o fim dessa história e entender o que esse autor, qual o jogo dele, o que ele está me propondo, o que está no campo do não dito a partir do dito, né? O que está nesse lugar da entrelinha. E a gente vai ter uma figura emblemática disso e que não espanta que seja lida até hoje, venda milhões de livros, que é o Edgar Allan Poe, né? Que é o primeiro a construir esse papel, já sublinhando o lugar do mistério, do crime, da investigação. Quando surge a literatura do Edgar Allan Poe, é esse o papel, é isso que vai mexer, é isso que vai convulsionar todo um público de literatura inglesa. A possibilidade de, a partir de um texto, a partir de uma história, eu me colocar nessa posição do investigador, me colocar na posição desse detetive, me colocar nessa posição de alguém que vai revelar aquilo e que vai acompanhar com esse narrador, vai acompanhar com esse autor uma série de detalhes, uma série de pequenos gestos dos seus personagens que estão na história e que vão me ajudar a chegar ao fim desse livro, fazendo esse jogo interativo, esse jogo de investigação e esse jogo de revelação de uma história. É muito significativo a gente entender, e isso está nos principais críticos, primeiro de literatura, depois de cinema, e críticos de arte em geral, entendendo esse papel da recepção como alguém que é capaz de produzir essa investigação, alguém que é capaz de produzir. O leitor passa a ser um leitor participante. Ele não é mais uma figura estanque que vai receber essa narrativa e observar isso a partir das suas leis morais, a partir da sua lição moral. O leitor entra no jogo, né? E jogo é uma palavra muito importante para o nosso tema, se a gente vai tentando se aproximar mais do nosso objeto, porque talvez todos nós aqui tenhamos tido, capaz de ter uma exceção ou não, a questão do jogo de investigação. A questão do jogo de tabuleiro, do jogo de cartas, né, que coloca a gente nessa função de investigador. Cada um teve um, que era o detetive, era o Scotland Yard, para cada geração a gente vai ter um jogo disso. As gerações mais recentes com os RPGs, com os videogames, mas sempre nessa posição, nesse lugar onde devemos ser esse investigador que por dentro de uma obra, que por dentro de uma narrativa constrói o seu sentido último e participa disso efetivamente. Tentando fazer mais um corte aqui para a gente se aproximar ainda mais do nosso objeto. Vamos falar de uma característica mais brasileira, vamos trazer para a contemporaneidade e vamos pensar como esse lugar do realismo, como esse lugar do crime,
como esse lugar de experiência com a violência, com as mentes criminosas, vai ser muito significativo para o nosso entendimento sobre o próprio Brasil contemporâneo. E aí eu vou falar de talvez, acho que é um trio de obras cinematográficas, mas acho que a primeira que coloca para a gente um dado muito expressivo é o filme Carandiru, do Hector Babenco. Por que talvez eu vou falar do Carandiru, o Cidade de Deus e o Tropa de Elite? São 3 filmes muito significativos de um momento do nosso consumo de audiovisual que vão trazer para a gente uma espécie de prólogo do que a gente vê hoje nesse interesse em relação à investigação criminal. Quais seriam os dados mais significativos desses três conteúdos? Os 3 fazem uma conexão direta para a gente com um testemunho sobre o que é o sentido de real. O Carandiru, ele é esse filme que choca a gente, que gera esse fascínio, não só pela capacidade ficcional dele, mas por saber que por trás dele tem uma figura como Drauzio Varela. Saber que aquele filme parte de relatos verdadeiros, de relatos vividos por um personagem extremamente confiável na nossa sociedade, que é o Drauzio Varela. E naquele momento, até hoje, o Drauzio Varela é alguém que não saiu do nosso radar na produção de conteúdo, de audiovisual, como uma figura que atesta esse lugar delicado, esse lugar que é fascinante e, ao mesmo tempo, pode ser assustador, desse fascínio por essas mentes. Então, é o livro do Drauzio, é o fato de que o Drauzio teve dentro daquele presídio, é o fato de que o Drauzio pode testemunhar para a gente a veracidade daqueles fatos, que vai construir o Carandiru como uma obra muito forte para a gente entrar nesse mundo. E o que a gente vai perceber nesse filme, e que talvez surge para mim e surge para muitas pessoas, a crítica falou muito disso, não sei como é para vocês, qual o momento mais delicado? É o momento que o médico talvez não consiga sair do presídio, como ele saía todo dia. Não sei se vocês lembram dessa cena, mas tem um momento que há uma grande suspense, por causa de horário, por causa do final do dia, porque ele atrasou um pouco, se ele vai ter que dormir dentro da cadeia e ficar dentro da cadeia, ou se ele vai poder voltar para casa. Esse é um dos momentos de suspense mais significativo do filme. E qual é a conexão desse suspense? Essa figura que atesta, que conta essa história para a gente, que entrou tão dentro dessa realidade, talvez fique aprisionado dentro dessa realidade. E esse é um momento que gera no público, gera na recepção, um momento de realmente de perder o fôlego em relação ao filme. Então, o Carandiru talvez ali seja um corte muito paradigmático para a gente entender como é que a gente vai encontrar tudo isso que eu falei do retorno com o real, tudo isso desse interesse do leitor, receptor, investigador com a realidade brasileira, com a nossa experiência de crime, com a nossa experiência de violência. E Cidade de Deus? Cidade de Deus, talvez como um dos elementos mais significativos e mais importantes pela repercussão global que teve o filme, né? E qual é essa repercussão global de Deus, que vai ainda hoje criar toda uma expectativa de quem vem fora do Brasil em conhecer as favelas brasileiras, em conhecer esse tipo de território que é retratado no filme. E qual é o sentido fundamental desse filme que não coloca ele num espaço ficcional puro? É o fato de que o Paulo Lins, de que aquele escritor morou, cresceu naquela favela, viveu aquelas histórias, é contemporâneo daquelas histórias e, de algum momento, em algum sentido, o alter ego dele é o Buscapé com a sua máquina de foto, tentando utilizar a narrativa como uma possível saída dali e, ao mesmo tempo de saída, uma denúncia daquela realidade específica daquele território. O Cidade de Deus, às vezes a gente esquece, ele começa como uma tese de antropólogo. É uma enorme tese que depois se torna um romance já adaptado e que depois vai ser novamente adaptado para o cinema. E quais são as características formais, fundamentais do Cidade de Deus que dão a ele esse princípio de realismo para a gente? Os não atores. E vai ter um trabalho que ficou muito conhecido para quem se interessa mais pelo audiovisual, que foi como a preparadora de atores trabalhou com esses não atores para criar uma sensação de realidade na interpretação deles, né? Quais são os outros artifícios que esse filme vai usar? Muita câmera na mão.
Essa era uma discussão no cinema sobre realismo muito forte para os mais especializados. Tem a questão toda de um movimento que chama Dogma 95, com uma série de diretores renomados, globais, europeus, que falava, tem que tirar a câmera do Steadicam, tem que botar a câmera na mão, áudio e imagem tem que ser gravado ao mesmo tempo, tem que ser externa e não estúdio tentando reproduzir elementos externos, né? Tudo isso a gente vai ver presente no Cidade de Deus, né? Um princípio de realidade, um princípio de realismo que está tanto verificado pelo autor, que tem essa autenticidade. Todos nós sabemos hoje a importância que tem a questão da autenticidade de quem fala, isso já está presente naquele momento. O Paulo Lins é a figura, assim como, de alguma forma, o Drauzio Varela tinha sido no Carandiru, né? Mas os artifícios que começam a ser utilizados. Esses filmes são contemporâneos do quê? Da explosão do documentário. Nós que somos ligados ao universo de comunicação, todos sabemos que no fim dos anos 90 foi uma explosão absurda de documentários, a questão tecnológica, a facilidade da câmera digital, a possibilidade de ligar uma câmera e ouvir testemunhos, né? A necessidade de recorrer a isso também é contemporâneo ao boom, para quem acompanha o mercado editorial, das biografias, das narrativas em primeira pessoa, né? De como contar história, das altas vendas que vão ter no mercado editorial, ganhando enorme protagonismo a narrativa biográfica também. Então, estamos falando de uma explosão que também é de conteúdo e, ao mesmo tempo, é de possibilidades formais. Esse lugar dessa nova linguagem do audiovisual, que é o documentário, ela vai demarcar um corte muito interessante nos anos 90. Esses filmes estão dialogando diretamente com essa posição do documentário. Eles poderiam ser colocados num lugar de doc-ficção, de doc-drama, eles estão presentes nesse sentido. E aí, se a gente chega no terceiro exemplo, que é o Tropa de Elite, aí talvez seja o mais bem acabado disso. E talvez seja o filme desses três que mais gerou paixões e ódios em relação a ele, né? O que é a câmera do Tropa de Elite? Ele te coloca como se você fosse um jogador de videogame. A narrativa toda da câmera é o olhar do protagonista entrando naquele território, revelando aquele território, mas a partir da sua perspectiva de real. O que a câmera vai utilizar, o que o som do Tropa de Elite vai mostrar para a gente, a não ser uma tentativa enorme de criar essa ambiência de real. E qual é o outro dado fundamental do Tropa de Elite? Estamos também baseados em texto de alguém que viveu aquilo. É alguém que participou ativamente daquilo. A gente está falando com o ex-capitão do BOPE. A figura do Wagner Moura, do Capitão Nascimento, ela tem uma inspiração no real. Ela parte de um livro que é o Elite da Tropa, que foi escrito a 3 mãos por um antropólogo, por um ex-capitão do BOPE, me fugiu o terceiro nome agora, que são exatamente as pessoas que conheciam de fato aquilo ali. Se a gente liga ele com o filme do João Moreira Salles, que é decisivo na história de compreensão da violência pública no Brasil, que é o documentário Notícias de uma Guerra Particular, que depois ele vai ser processado, porque ele consegue acesso ao traficante, ao Marcinho VP, e tem todo um diálogo no filme que, a partir das entrevistas, a partir do acesso, aí veio a questão se ele tinha dado retribuição financeira, então se aquilo era apologia, se não era, né? Mas ele é também contemporâneo desse filme, e os dois filmes estão muito relacionados nisso. Esses três são experiências muito interessantes, porque eles falam de uma ficcionalização, eles falam de um tratamento narrativo, então tem a mediação do roteirista, tem a mediação do diretor, tem a mediação da composição cênica e, ao mesmo tempo, conectam a gente com uma experiência de real e uma tentativa de entender qual é esse novo quadro que, no final dos anos 90, fica muito evidente para a gente, que é a explosão de uma sociedade que vivemos até hoje, o dilema dessa violência muito forte. Se a gente vai para o campo do documentário, ele é muito significativo e muito amplo. Acho que a gente não teria tempo para aqui. Talvez o melhor exemplo seja um 7/4, né? Que é uma experiência que todos nós assistimos ao vivo na televisão. É talvez o primeiro momento que a gente assiste isso ao vivo na televisão, no Brasil, acontecendo no Brasil. Anteriormente, ok, a perseguição do O.J., né? A perseguição do O.J. é um grande evento aqui no ID, foi um
tops de linha de audiência no canal. Mas no Brasil é um momento onde a gente é obrigado a assistir na nossa televisão um acontecimento muito cruel de crime, que é aquele sequestro daquele ônibus que termina tragicamente. Depois vai se tornar filme documentário, depois vai se tornar filme ficcional e vai mostrar para a gente também um repleto interesse nisso. Mas por que talvez os exemplos melhores sejam o que usam artifícios? Porque a gente não está falando de um público, e isso a pesquisa ficou muito clara, e vocês ainda vão ver hoje mais à frente, a gente não está falando de um público que é o mesmo público dos programas da chamada imprensa marrom, de final de tarde. A gente não está falando de um público que consome esse tipo de narrativa sobre o dia a dia da violência. A gente está falando de um público que é fascinado por essa experiência humana, que é fascinado por esse tema, mas é um público que também está consumindo, naquele momento, entretenimento, né? Ele não quer trazer para dentro da casa dele simplesmente imagens da violência. Ele quer trazer também essa violência a partir do que ela pode produzir para a gente de uma narrativa, colocando a gente naquele lugar histórico lá atrás que eu recuei, que é esse lugar do investigador, que é esse lugar do detetive, porque isso compõe um jogo, isso me coloca num lugar interessante. Então, não é simplesmente uma noção, isso é fundamental, e isso surgiu diversas vezes com elementos muito concretos para a gente na pesquisa, que a gente não está falando sobre um desejo pela violência dentro de casa crua e simplesmente trazer ela para dentro da sua sala. A violência é interessante porque ela é fascinante. Algumas coisas que eu encontrei nesse processo eram muito interessantes, e eu confesso, nunca tinha pensado nisso, que as mentes que talvez humanas, que mais deixem a gente curioso no seu entendimento, seja a mente do artista e a mente do criminoso. Porque elas levam a experiência humana para lugar que nós não acessamos. Como eu estava falando ali atrás de todo esse lugar do artista, do interesse que a gente tem pelos processos dele. É óbvio que são duas coisas paralelas e diferentes, mas a gente está falando de movimentos da mente humana que são movimentos despertam muito curiosidade na gente, justamente pelo que eles criam de fora da caixinha, né? De fora. Então, o criminoso tem esse lugar do fascínio, a investigação criminal tem esse lugar do fascínio. O que a mente humana é capaz? É claro que é de outra natureza, e não da do artista que a gente se pergunta isso, mas são experiências ampliadas da mente humana que mostram um interesse enorme, que despertam um interesse enorme para a gente, e a gente tem visto como tendência contemporânea isso acontecendo o tempo todo, tanto num campo quanto no outro. Então, esse é um detalhe de ponto de corte muito importante, e a pesquisa mostrou isso muito concretamente para a gente. O princípio é o desejo pelo entretenimento. O princípio é o mesmo do desejo do leitor do Allan Poe, que depois seria o leitor do Rubem Fonseca, que é um dos maiores vendedores de livros da história do Brasil, é o leitor da Agatha Christie, que eu não vou nem dar os números que vocês vão ver posteriormente, são absolutamente fantásticos, né? É o público do filme do Hitchcock, dos filmes de suspense, dos filmes de investigação, dos filmes de tribunal de júri, tudo isso que faz parte da nossa construção, das nossas imagens sobre o nosso tempo, sobre a nossa época, sobre o nosso final de século XX e início. Todos nós temos como construção de paisagem, construção de visualidade do que é a nossa experiência formativa no consumo de entretenimento, esses elementos. O papel do detetive, o papel do policial, o papel do júri, o papel do promotor, né? A gente tem essas imagens muito visualizadas pelo lado do criminoso, ou seja, num poderoso chefão, pelo lado do promotor, pelo lado do juiz. E o que aqui, com esses artifícios que hoje são possíveis para a gente vai perceber no ID como algo muito mais decisivo e talvez seja um dos vetores que despertem todo esse interesse. A quantidade de elementos que a gente pode trazer para essa verificação do real. Se vocês observarem na programação do ID, a utilização, por exemplo, de câmeras de segurança das salas de interrogatórios. Testemunhas que conhecem a história e se colocam numa posição de contar essa história muito privilegiada. As pessoas que participaram do tribunal do júri, quem assistiu Made in America, do O.J., vai ver que a cena final e mais decisiva é uma personagem do júri que vai trazer.
sobre o que moveu aquela decisão do júri. Então, é a posição do promotor que acompanhou aquele caso, é a narrativa em terceira pessoa, mas com alguém com muita propriedade com o fato, porque acompanhou o crescimento daquele criminoso, daquele assassino, de todos os criminosos que envolvem esse universo. É a quantidade de material de acervo, porque também, no caso americano, a gente tem essa riqueza de material, que é um material que vira acervo do processo. Então, é tudo que pode ser reconstruído nesse sentido. São as imagens documentais de época, são as próprias imagens sobre os personagens, porque hoje a gente já percebe VHS e fotos de um jeito muito diferente. Tivemos recentemente o exemplo da princesa tirando foto de turista com 15 anos na frente do palácio e anos depois. Então, esses materiais existem sobre esses personagens dessa geração. Não é raro nos programas a gente ver uma imagem de VHS que foi encontrado no âmbito familiar e que vai ser trazida nesse momento. Não é esquisito para a gente trazer questões sobre boletim da escola, comportamento da escola, notas, sobre testemunhos dos primeiros trabalhos. Então, todo um arcabouço testemunhal, todo um arcabouço de material jurídico, todo um arcabouço que é as vozes e as narrativas desses personagens que estavam envolvidos, constroem para a gente uma capacidade de surfar, de ocupar várias posições, que não é só a do investigador que estava lá no Allan Poe, é também a do promotor, é também a do juiz, é também a da testemunha, é também a do júri, é todo um conjunto de possibilidades que a gente pode acessar esse real, que a gente pode ser um personagem ativo dessas histórias, quando a gente começa a se conectar com essas experiências que, tão bem tratadas, acho que a Mônica falou isso, tá? Isso é fundamental para quem não tem intimidade com a programação do canal. A passos largos que as questões técnicas têm evoluído dentro desse canal, a construção das imagens ficcionais, a recuperação das imagens verídicas. Então, é um material muito rico e que está tendo um tratamento hoje com roteiristas muito bons, com diretores muito bons, com montadores muito bons, e estão se tornando um produto de entretenimento efetivamente de grande, não só capilaridade, mas principalmente de aderência com o público. O que o ID gera é aderência, o que o ID gera é engajamento. E aí vocês vão ver, por todos esses números, como é que é esse lugar dessa questão do feminino, que é o último ponto que eu vou colocar aqui, porque eu acho que a pesquisa vai trazer com muito mais propriedade algumas coisas, mas é importante também entender isso dentro de uma linha histórica. Quando a gente observa qual é o papel desse público, isso é uma novidade? A presença da mulher como esse público? Não. Quando a gente e talvez vocês lembrem, lá no fundo da nossa lições de história do Brasil, etc., que as primeiras leituras no Brasil, a formação dos primeiros leitores eram grupos. Eram pessoas que liam juntos nos salões de casa. E eram especialmente os grupos femininos, grupos de mulheres que se reuniam em formas de clubes de leitura no início do século. Só que sempre que a gente ouve essa história, a gente fala do Machado de Assis, publicado em folhetim, a gente lembra do Lima Barreto, publicado em folhetim, a gente lembra de uma série de autores que são os autores brasileiros para falar, a literatura brasileira começou aqui, ela era o folhetim, por isso que a gente vai entender o radionovela, a novela, como um lugar tão importante para o brasileiro, a leitura não era uma experiência individual, etc. Agora, o que a gente vai ver como dados históricos confirmados? Não eram os autores brasileiros, os principais personagens desse clube de leitura, eram os autores de língua inglesa ligados a suspense, ligado a crime, ligado à investigação. Então, isso está lá no início do século passado, já com protagonismo temático. O que a gente vai ver na passagem para a radionovela? Histórias, muitas histórias, um amplo conjunto de histórias que tratam desse tipo de experiência ligada à investigação, ligada a crime. A passagem para o audiovisual é um pouquinho mais complicada, porque a imagem, não estou contando uma novidade para vocês, ela tem uma força de imposição, então como trazer esse lugar da imagem para dentro do audiovisual é muito delicado. Agora, qual é o filme mais assistido no Brasil em 1972? Talvez seja 71, esteja errado. Hoje virou um filme cult, mas foi o maior sucesso de bilheteria no Brasil, O Bandido da Luz Vermelha, totalmente conectado com o real. Depois, as encenações que a gente vai ter sobre o Dock Street ou sobre vários outros crimes no Brasil, a gente vai ver esse lugar muito presente.
muito presente, e uma permanência nesse lugar do interesse, que é um interesse, como a Mônica colocou aqui, muito presente no feminino, dessa questão da justiça, dessa questão da revelação, dessa questão de construir por dentro da história um significado para ela, a gente vai ver como algo permanente. Está no clube de leituras do início do século, está na radionovela, depois vai estar na literatura do Rubem Fonseca com muita força. Com muita força. Esse é um nome que a gente ficou um pouquinho para trás, ele aparece muito pouco em público, ele não dá entrevista, ele é uma figura reclusa, mas foi o maior vendedor de livros da década de 70 no Brasil. Tinha uma mulher maravilhosa chamada Cassandra Rios, mas a gente está falando de outra literatura. De uma literatura com a experiência mesmo da narrativa, do romance, o Rubem Fonseca é o maior vendedor de livros daquele período, né? E isso vai continuar sendo recuperado e apropriado nas nossas narrativas contemporâneas. Eu acho que os exemplos do cinema são muito claros para a gente pode falar de muitos exemplos da televisão, a gente pode falar quando surgem as séries ficcionais, CSI, Law and Order, todos nós compartilhamos no entendimento do que funciona, de qual é o movimento, de qual é o mecanismo que desperta interesse nesse sentido. Novamente, esse lugar do investigador-leitor. Eu estou insistindo nisso porque não são poucos que falam isso. Dá um nome talvez mais conhecido, Humberto Eco, um nome muito... Ele fala o tempo inteiro, o romance é como um inquérito, e o leitor é um detetive. Isso está presente em várias reflexões sobre o nosso consumo de narrativas. Então, o que a gente está tentando trazer aqui para vocês, e aí vou passar a bola porque temos outras apresentações hoje e ainda temos o painel, é que muitas vezes a gente está falando em prospecção temática. Vamos ficar de olho nesse tema que tem um crescimento incrível. Esse é um tema novo, surgiu por isso. E essa pesquisa... E por isso eu falei no início a importância que essas pesquisas têm para a gente não se acomodar num lugar em termos da nossa produção de conteúdo. O que essa pesquisa mostrou para a gente foi um outro tipo de revelação. Estamos numa curva crescente de consumo? Estamos, porque surgiu um canal especializado, não tínhamos, né? Isso cada vez mais, por essa conexão com a experiência, por essa conexão com o real, com essa conexão com a mente humana, é um lugar muito potente e produtivo de crescimento? Mas a gente precisa ser claro no que surgiu na pesquisa, e vocês vão ver também logo após a minha fala aqui. Esse é um lugar que sempre teve protagonismo, é uma construção permanente do nosso campo de construção de narrativas, do que a gente chama de entretenimento, e o entretenimento, como a gente tem desde da experiência moderna e especialmente na experiência contemporânea, ele quer acessar essa experiência de real, e essa experiência de real que traz o crime, que traz a investigação, que traz o fascínio por essas mentes humanas, ele é muito protagonista desse nosso acesso ao realismo, desse nosso acesso à experiência com o outro. Tem muitos exemplos, depois no painel, a partir das perguntas de vocês, eu posso trazer alguns outros exemplos interessantes. Esse foi uma linha que conduziu a nossa pesquisa, que conduziu o nosso entendimento do tema, que foi muito rica para a gente, pela dificuldade que a gente tem de trazer esse canal à tona, por a gente entender uma série de bloqueios que as pessoas têm, às vezes, para entender a importância e o lugar que esse canal ocupa, e eu espero que, de alguma forma, tenha passado para vocês um pouco dessa construção que é histórica, que é contemporânea, que fala um pouco sobre o nosso interesse e sobre o protagonismo que a investigação criminal tem no campo do entretenimento hoje. Super agradeço aí, estamos à disposição para conversar, tá bom?